É indiscutível que a ciência, ao longo dos anos, vem colaborando substancialmente para a evolução da humanidade. Desde tempos remotos, movido pela curiosidade e pela necessidade, o homem usa do conhecimento aprofundado sobre as coisas para tentar explicar suas teorias, e isso envolve práticas às vezes consideradas bizarras, por meio de experimentos. Aqui estão 5 das experiências mais bizarras da história. Vamos lá. Em 1964, um jornal nova-iorquino trouxe em sua primeira página uma manchete que chocou os norte-americanos. O hospital é acusado de injetar células vivas de câncer em pacientes. A reportagem dizia que em 1963, o Hospital Judeu de Doenças Crônicas do Brooklyn teria feito experimentos ao injetar células vivas de câncer em pacientes predispostos à doença e outros completamente sadios. No estudo encabeçado pelos oncologistas Dr. Chester Southam e Emanuel Mandel, os 22 voluntários não foram avisados do que se tratava realmente os testes que seriam expostos. O intuito dos médicos era saber como o sistema imunológico reagiria ao ser exposto às células cancerígenas. Como resultado, houve crescimento de nódulos, com a ocorrência de metástase em alguns casos. Os experimentos foram iniciados com pessoas já doentes e, posteriormente, foram ampliados para quem não tinha nem traços da doença. E um grupo de prisioneiros é que serviu de cobaia. O caso só veio a público quando alguns pesquisadores se recusaram a participar dos testes e fizeram a denúncia. Apesar de os médicos terem sido acusados de fraude, engano e conduta antiprofissional, pegaram apenas 1 ano de liberdade condicional. Apesar do experimento bizarro, de alguma forma, o Dr. Southam colaborou grandemente para que a medicina conhecesse mais profundamente vários aspectos sobre o câncer, suas consequências e possibilidades de tratamento. Bom, ainda nos anos 50, Southam teria feito testes em pacientes com câncer em estágio terminal, utilizando um vírus do Nilo Ocidental, o que chamou de viroterapia. Alguns resultados surpreenderam ao apresentar melhoras, mas outros pacientes acabaram adquirindo a febre do Nilo, uma séria infecção causada por um vírus da mesma família daqueles que causam a Zika e a febre amarela. Um outro experimento bizarro, sobre o qual já falamos com mais detalhes aqui no canal, envolveu inclusive a NASA nos anos 1960. Uma jovem chamada Margaret Lovatt foi colocada em um tanque junto a um grupo de golfinhos, um macho e 2 fêmeas, a fim de ensiná-los a falar inglês. Sim, a ideia é extremamente bizarra. Mas ainda mais bizarro foi o desenrolar dessa experiência, no qual Peter, o golfinho macho, simplesmente se apaixonou pela humana. A mídia da época, ao descobrir o que estava acontecendo no laboratório, escancarou a experiência, provocando um certo asco por parte dos americanos. O final do experimento, como já era de se prever, não deu certo. E pior, levou o golfinho a tirar a própria vida, depois de ter sido separado bruscamente de Margaret. Na época das grandes navegações, vários marinheiros morriam com sintomas de febre altíssima, uma grande fraqueza e sangramento nos dentes e nas gengivas. Hoje conhecemos esse mal com o nome de escorbuto, causada pela falta de vitamina C no organismo. Só que naquela época não havia nada que pudesse ao menos explicar o motivo daquela doença e das mortes. Foi então que em 1747
Devido ao crescente número de mortes sob estes sintomas, o médico escocês James Lind deu início a um dos primeiros ensaios clínicos registrados na história. Lind selecionou 12 marinheiros com sintomas de escorbuto e dividiu-os em 6 grupos. A dieta para todos os grupos era a mesma, diferenciando-se no fato de que, para um deles, foi oferecido suco de limão e, para os outros, vinagre, alho com mostarda, água marinha, cerveja e placebos. Após uma semana, aqueles que haviam ingerido frutas ácidas apresentaram melhoras significativas, enquanto os demais pioraram. A experiência, por mais estranha e indutiva que tenha sido, foi positiva, uma vez que se descobriu que frutas ácidas, entre os vários outros alimentos, são ricas em vitamina C, um dos mais importantes elementos para a saúde do organismo. A ciência caminha por diversas etapas para chegar às conclusões finais, que compreendem a observação do método, a formulação de hipóteses, a realização de experimentos e a aceitação ou rejeição da hipótese formulada. Nestas fases, estão incluídos os tipos de métodos utilizados durante os estudos. Por exemplo, há um método indutivo, por meio do qual se definem leis gerais ou afirmações a partir de observação de fenômenos específicos. Se um fenômeno se repete em diversos testes, ele se repetirá também nos testes futuros. Já o método dedutivo segue uma ordem contrária. Aqui são utilizadas leis universais para explicar determinado fenômeno. Como propôs Sócrates, todo homem é mortal. Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Há outros métodos que também são utilizados de acordo com o tipo de experimento que está sendo conduzido: estatísticos, comparativos, hipotéticos dedutivos e o experimental. As experiências com seres vivos, segundo os próprios cientistas, são parte importante e altamente necessária na condução de uma pesquisa. Antigamente, parte deles eram feitos diretamente em seres humanos, e dependendo do motivo e objetivo do experimento, as cobaias eram buscadas em penitenciárias. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas fizeram diversas experiências com seres humanos, geralmente prisioneiros judeus, negros e homossexuais, que serviam como cobaias enquanto estavam nos campos de concentração. O nome do médico Carrasco é bem conhecido, inclusive morreu aqui mesmo, no Brasil, anos depois da guerra. Josef Mengele, numa de suas terríveis experiências feitas com 1.500 pares de gêmeos, ele injetava diferentes produtos químicos nos olhos deles para ver se as cores iriam mudar. Além disso, costurava seus pacientes vítimas, brincando de criar gêmeos siameses. Menos de 200 pessoas sobreviveram aos seus experimentos. No início da década de 1940, a Luftwaffe, junto ao alto comando nazista, conduziu diversas experiências para saber como o corpo humano reagia à hipotermia e como isso poderia ser revertido. Isso foi pensando em uma forma de salvar os soldados alemães quando eles estivessem no campo de batalha sob o frio congelante das terras russas. Os testes consistiam em colocar os prisioneiros nus em campos abertos durante várias horas, sob temperaturas abaixo de zero, ou dentro de tanques com água quase que totalmente congelada por 3 horas, e depois encontrar uma ou mais maneiras de aquecê-los e reanimá-los. Para acompanhar as mudanças na temperatura interna dos corpos dos prisioneiros, eram inseridas sondas no reto de cada um. Nem é preciso dizer que milhares de prisioneiros morreram literalmente de frio. Contudo, de alguma forma, a ciência acabou aproveitando muito material,
uma vez que tudo era devidamente documentado. Bom, a medicina atual, queiramos ou não, sabe muito devido aos registros daquele período da Segunda Guerra. O Japão tem um histórico nada convencional na questão de experimentos humanos, mas de alguma forma mostrou ao mundo científico os efeitos nocivos causados por elementos biológicos. Já ouviu falar da unidade 731? Pois é, ela nunca foi motivo de orgulho para aquele país. A unidade 731, oficialmente conhecida como Departamento de Prevenção de Epidemia e Purificação da Água, era comandada pelo general Shiro Ishii e foi, na verdade, uma unidade secreta de experimentos para pesquisa e desenvolvimento de guerra biológica e química do Exército Imperial Japonês. Porém, até 1984, pouca gente sabia disso. Foi quando um jovem estudante de jornalismo descobriu um livro antigo que continha diversos registros médicos. Entre eles, constavam também as atrocidades que foram cometidas contra prisioneiros, especialmente os chineses. Normalmente, os prisioneiros eram submetidos a situações extremas, sem contar que eram injetados em seus corpos diversos tipos de bactérias, de forma a provocar disenteria e tétano, além de receberem altas doses de cianeto ou serem enterrados vivos em câmaras que chegavam a 50 graus negativos, nos quais morreram congelados, claro. Cruel, mas infelizmente verídico. A nossa história irá contar muita coisa. Obrigado por assistir. Forte abraço.